Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. O acolhimento às famílias e às pessoas com transtorno do espectro autista foi tema mais de uma vez de debate aqui na Câmara de Bauru. E o assunto tem se mantido em alta de diversas formas, inclusive na literatura. É o caso do livro Santo de Casa Faz Milagre na Criança Autista, lançado agora em julho e tem como autora a doutora Ana Paula Ferraldo. Doutora Ana Paula é médica, pediatra e psiquiatra, especializada em psiquiatria da infância e adolescência, atua aqui pertinho em Botucatu e hoje conversa com a gente sobre essa sua nova obra. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, doutora. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, o convite para estar aqui trazendo mais conhecimento para as famílias atípicas. Tá certo. Então, começando a falar um pouco desse livro, né? E desse debate também em relação ao transtorno do espectro autista, que tem sido e pode ser abordado de diversas maneiras, né? E com tantos anos de experiência em consultório, na psiquiatria, na pediatria, quais foram os seus motivos para abordar esse tema em um livro? Conta aqui pra gente, então. O principal motivo foi que eu sempre acreditei na capacitação dos pais, né? Sempre que tem uma criança com qualquer tipo de necessidade dentro de uma família, não só o transtorno do espectro do autismo, né, do autista, mas uma criança com síndrome de Down, uma criança com uma asma grave, uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, se não tiver alguns passos dessa família que eu coloco nesse livro, né? Eu trago uma inovação nesse livro que é o conceito CADT. São quatro letras, né? O C, que é o conhecimento sobre o assunto, a família se inteirar sobre o assunto, tudo. Mas eu trago, assim, bem claramente que conhecer tudo sobre o transtorno que o seu filho tem não vai conseguir fazer com que seu filho evolua praticamente nada, né? Então, daí nós temos as próximas letras. O A, que é da aceitação. A família precisa aceitar as limitações que aquela criança tem em casa, para daí sim traçar estratégias para que ele consiga superar essas limitações. Em terceiro lugar, o D da dedicação, né? Em nenhum momento eu venho falar que existe uma fórmula milagrosa que vai fazer o seu filho evoluir. Eu falo, não é milagroso, é trabalhoso, mas é possível, né? Então, a dedicação é necessária no dia a dia mesmo, nos pequenos passos, para que essa criança consiga evoluir. E por último, o T é a técnica, que eu acabo trazendo algumas técnicas no livro de manejo no dia a dia mesmo, que qualquer família pode colocar em prática no mesmo dia, mesmo que estiver lendo o livro, e que já vai ajudar muito, né, no cuidado no dia a dia, na regulação dessas crianças, evitar que entre em crise e colaborar para que essa criança evolua. Então, a abordagem do livro, a gente pode falar que tem essa parte técnica, que pode trazer dicas, recomendações, mas tem também toda essa parte de acolhimento, que você está acostumada que às vezes as famílias mais precisam, às vezes muito mais do que o conhecimento. Isso mesmo. Eu tive um cuidado de escrever um livro para a família, para pessoas leigas. Não é um livro científico para a classe médica. Lógico que médicos que querem conhecer um pouco mais sobre o espectro, como a abordagem da família, as dores que essa família passa, né? No livro eu acabo abordando todos esses pontos, mas eu escrevi o livro pensando em uma pessoa que não entende linguagem técnica, assim, que tem dificuldade de compreender informações que a gente tem extremamente científicas e robustas na internet ou em livros já publicados. Então, o livro foi escrito para uma pessoa comum, vamos dizer assim, né, que não é da área médica, mas que recebeu a notícia de autismo na família ou que trabalha com autistas, por exemplo, professores. Professores também encontram muitas dificuldades, porque o que eles encontram de material são de linguagem extremamente técnicas, são difíceis deles entenderem e colocarem em prática. E todas as dicas que eu trago, eu ensino no livro fazer previsibilidade, fazer apoio visual, tudo. Então, é muito fácil da pessoa entender e colocar em prática
instantaneamente. O livro é escrito para famílias. Inclusive, eu fiquei curiosa um pouco em relação ao título do livro, né? Santo de Casa faz milagre. É essa a sua proposta desse envolvimento da família, fazer esse milagre que a gente está chamando no título? Conta um pouquinho em relação ao título, de onde surgiu essa ideia. A ideia surgiu daquele ditado popular, né? Uhum. Santo de casa não faz milagre. Dentro do espectro autista, Carol, o santo de casa precisa fazer milagre. Não tem outra opção, né? A gente ter a ilusão de que conseguiu uma terapia, uma, duas vezes por semana, 50 minutos que seja ali de terapia, vai fazer uma criança evoluir, isso é se enganar. Para uma criança autista evoluir, nós já temos trabalhos científicos, né, provando isso, que são necessárias de 20 a 40 horas semanais de estímulo, tá? Se eu consigo 50 minutos 3 vezes por semana, eu tô conseguindo aí nem 3 horas semanais. Eu estou falando de 20 a 40 horas semanais. E não existe em nenhum lugar do planeta Terra uma clínica, um lugar que vai ficar com uma criança 40 horas semanais. Isso significa todos os dias, o dia inteiro, né? Até porque iria acabar todas as vagas e a gente não ia conseguir abrir para as demais crianças que precisam. Então, qual é o grande insight? Qual que é o grande segredo para que uma criança realmente evolua? Que o terapeuta ensine os pais a continuar a estimulação em casa. Se o pai, a mãe, o professor, o cuidador, a avó, né, souber como estimular a criança a fazer um contato visual, como estimular a criança a ficar mais sentadinha, como estimular a criança a se controlar no momento de impulsividade, com orientação de um terapeuta ou de algum, né, médico, alguém que entenda do assunto, essa pessoa, essa família vai conseguir replicar esses ensinamentos todos os dias, o tempo inteiro. E daí a gente consegue aumentar muito a carga horária de estímulo e fazer com que essa criança evolua. O que nós vemos hoje são muitas crianças fazendo uma carga horária de terapia em clínicas, mas sem evolução nenhuma. Por quê? Porque quando eles chegam em casa, infelizmente a grande maioria fica no celular, fica no tablet, né? Ou os pais também estão ocupados, estão correndo atrás de fazer janta, fazer almoço, tal, não tem tempo de se dedicar para sentar no chão, para brincar, para estimular, para levar a correr descalço na grama, né? Chamar para ajudar na cozinha. A gente precisa resgatar esse convívio diário com o filho, porque é nisso, não é assim, eu vou sentar para fazer terapia com meu filho. É no dia a dia mesmo. Eu vou levar meu filho no parquinho, em uma festinha, nós vamos sentar para assistir televisão todo mundo junto, nós vamos jogar um jogo, e nas atividades do dia a dia, os pais vão fazendo a estimulação necessária. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o milagre da evolução do autista, que assim, geneticamente dizendo, e os estudos mostram que a grande maioria dos autistas tem potencial para evoluir muito bem, desde que eles recebam o suporte adequado, na carga horária adequada. Então, para eles passarem por isso, o santo de casa vai ter que fazer milagre, Uhum. não tem outra opção. Sim. E claro que o livro, né, uma leitura, pode ser muito transformadora, desde que esteja vinculada a outras coisas também, como você tem pontuado, uma rede de apoio, a atenção dos terapeutas, enfim. Mas com esse livro, quais impactos você acredita que ele pode trazer para essas famílias, para esses cuidadores, até para esses terapeutas que tiverem contato com essa leitura? Eu acredito que assim, são dois impactos. O primeiro que eu espero é trazer um acolhimento para as famílias, e especialmente para as mães, né? Porque a imensa maioria de quem assume o cuidado com o filho acaba sendo a mãe. Tem alguns pais que são muito participativos também, mas é a raridade, infelizmente. E eu trago nesse livro muitos sentimentos que a mãe passa, ou que a família passa durante o processo de aceitação, né? Que são sentimentos extremamente dolorosos,
que pouca gente toca nesse assunto, na verdade. Muita gente, né, as mães são fortes, as mães são escolhidas por Deus, tal, mas na verdade essa mãe, essa família, ela vivencia um processo de luto, né? O luto como se tivesse morrido alguém mesmo, porque elas idealizaram um filho enquanto estava grávida, a família idealizou um filho, e quando a gente traz um diagnóstico de um transtorno sério que exige, né, muita dedicação ali para muito estímulo para que essa criança consiga evoluir, é como se aquele filho que ela imaginou morresse. E ela tem, na verdade, um filho real que tem um transtorno e que precisa de ajuda na frente dela, né? Isso não impede de abrir um luto nessa família. O processo de luto, ele é extremamente doloroso. A gente que já perdeu algum ente querido, a gente sabe disso. Então a gente passa pela fase da negação, a gente passa pela fase da raiva, a gente passa pela fase da barganha, que é quando eu começo a fazer promessa, ir atrás de curas milagrosas, na esperança que aquilo vai resolver. Eu passo pela fase da depressão, né? De tô cansada de tudo, eu entrego os pontos, tal. Então eu abordo assim com muito cuidado cada uma dessas fases para que a mãe, para que o pai, para quem estiver lendo entenda que é normal sentir isso. Que eu não preciso me sentir culpada porque eu estou com raiva da situação do meu filho, porque eu estou deprimida, mas que a gente não pode permitir que nenhuma dessas fases atrapalhe o tratamento da criança. Então, eu abordo cada uma dessas fases e o perigo que cada uma dessas fases traz, para que a mãe, independente da fase que ela está vivendo, porque essa dor vai ser vivida até ela chegar no processo de aceitação, ela não se deixe enganar ou ser consumida por uma fase dessa e abandone o tratamento do filho. Então, acho que assim, a primeira grande conquista que eu quero com esse livro é as mães e as famílias se sentirem acolhidas e entender os sentimentos que elas estão vivendo ali no dia a dia. Né? A partir do momento que ela compreender isso, ela vai ter coragem para dizer e assumir: não, olha, o filho é meu, a evolução dele depende de mim, eu vou arregaçar as mangas, o que que eu preciso fazer para ele evoluir? E daí vem a segunda parte do livro, onde eu ensino as técnicas necessárias para um manejo mínimo, né, de uma criança autista sem ter contato com um profissional, alguma coisa nesse sentido. As famílias que têm contato com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo, o que que eu recomendo? Toda vez que você for levar o filho na terapia, chega para o profissional e fala: o que que eu tenho que fazer na minha casa para continuar estimulando o meu filho até a próxima sessão? Você precisa sair da clínica com esta informação. A família que não tem acesso a terapias, que infelizmente são muitas, nós temos assim uma dificuldade muito grande de famílias que não têm plano de saúde e, né, pelo SUS de conseguir as terapias adequadas. Existe muita coisa boa na internet. No livro eu trago muitas informações relevantes, né? Se essas famílias, né, realmente se conscientizarem que a evolução do filho depende delas, elas conseguem recurso para dentro de casa mesmo fazer com que esse filho evolua. É esse meu objetivo com o livro. Olha quanta coisa tem para você descobrir nesse livro. O Santo de Casa Faz Milagre na Criança Autista. E para quem se interessar, onde que esse livro está disponível? Está disponível na Amazon para todo o Brasil, na verdade, para o mundo, né? É só acessar o site da Amazon que o livro está disponível e a gente faz o despacho através da Amazon mesmo. No meu consultório aqui em Botucatu nós temos também, mas aí é uma coisa mais localizada, né? Mas para todo o Brasil, pela Amazon é o jeito mais rápido de conseguir. Sim, e nesse lançamento, essas pessoas que estão tendo contato com o livro também já vai fazendo uma rede de pessoas que estão aí se conhecendo, se apoiando, entendendo essa realidade? É um livro acessível, né? Financeiramente, assim, é um valor bem acessível, justamente para que muitas famílias tenham acesso. E assim, apesar de fazer muito pouco tempo, tá fazendo uma semana que ele foi lançado, eu já tive feedbacks assim de pastores que deram o livro de presente para famílias da igreja que têm filhos autistas, né? Ou assim, médicos, amigos meus que deram de presente também para pacientes.
E assim, um feedback das famílias que assim, nossa, agora eu estou conseguindo entender, né? Que Uhum. livro abençoado. Então, assim, o meu objetivo de fazer uma pessoa, né, leiga no assunto, uma pessoa que não é da classe médica, compreender o que o seu filho tem e conseguir, assim, realmente se conscientizar da importância do seu trabalho junto com a evolução do seu filho, eu acho que está sendo atingido. Tá certo. Muito obrigada por falar então desse lançamento aqui com a gente. Para você que acompanhou, essa foi a doutora Ana Paula Ferraldo, autora do livro Santo de Casa Faz Milagre na Criança Autista. Muito obrigada, doutora, e obrigada a você também que nos acompanhou aqui na TV e Rádio Câmara Bauru, no nosso programa Espaço Aberto.